Vamos lá? Estamos com o Tesouro Direto batendo recorde na taxas de juros mais uma vez. E como sempre eu trago aqui o foco para aqueles investimentos que têm a maior possibilidade de ganho com a marcação a mercado. No caso, o Tesouro IPCA 2045, que hoje está batendo IPCA mais 6,59. Esse aumento se deve à instabilidade fiscal e política que a gente vem vivendo no momento. E como consequência disso, a gente tem a elevação das taxas futuras. Então toda vez que sai uma notícia, como algum problema de corrupção, algum problema fiscal, ou como vem acontecendo atualmente, uma briga entre o nosso presidente, o ministro da Fazenda e o Banco Central, a elevação do taxa de juros futuros tende a aumentar, pelo menos até que tudo seja resolvido. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Almeida, sou especialista certificado em investimentos e esse é o Mundo do Investidor, onde eu ensino você a fazer seu dinheiro render mais para você trabalhar menos. Se você já for raiz aqui no canal, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste até o final. Caso eu agregue alguma coisa para você, dá uma forcinha também. Como eu disse, atualmente nós estamos com um novo recorde na nossa taxa do Tesouro Direto. E apesar de ele estar sendo causado por circunstâncias não favoráveis, nós investidores podemos sim tomar proveito dessa situação. Para quem conhece um pouquinho de economia, sabe que a nossa economia é feita de ciclos, de taxas altas e taxas baixas, principalmente quando nós estamos falando no Brasil, um país com alta volatilidade. Geralmente, quando as economias são um pouco mais sólidas, elas têm uma flutuação menor, como é o caso dos Estados Unidos. Para eles, uma flutuação de 5% é algo extremamente atípico, enquanto aqui no Brasil, no último ano e meio, a gente teve uma elevação de mais de 10% da nossa taxa de juros. Como atualmente nós estamos com nossa taxa de juros muito elevada, agora é considerado o momento ideal para fazer compra de títulos públicos para você fazer os ganhos com marcação a mercado. Aqui no canal tenho vários vídeos falando como funciona a marcação a mercado, mas resumidamente seria você comprar um título com taxas altas e vender quando as taxas caírem e ficarem bem mais baixas do que você comprou. Esse ganho ocorre porque quando você compra um título com taxa alta, o seu preço unitário é muito mais baixo e quando você vende ele com a taxa em queda, o preço unitário dele sobe e é aí que ocorre o seu ganho. PU, que é o preço unitário, é inversamente proporcional à taxa de juros. Quando um sobe, o outro desce. Agora vamos lá para o site do Tesouro Direto para eu mostrar certinho essa relação do PU com a taxa de juros. Aqui nós temos uma tabela do PU do Tesouro IPCA 2045 e como você consegue ver, nós tivemos uma flutuação um tanto quanto grande, tá? Com um pico mais próximo aqui, sendo no dia 3/10 de 2022, onde o preço unitário estava em R$ 1.166,52 e hoje a gente está numa baixa histórica, né? Se a gente pegar ontem no caso, de R$ 991,50, ou seja, o PU estava muito alto e foi para um PU muito baixo. Isso se dá devido às taxas de juros. Se a gente pegar aqui, ó, ela é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais baixo tá a taxa aqui, ó, no dia 3/10 estava 5,56 e ontem estava em 6,57. Chegou até 6,59, ou seja, quanto mais sobe um, mais abaixo o outro. Eles são inversamente proporcionais. Aqui, para você ter o seu ganho na marcação a mercado, você precisa comprar quando as taxas estão mais alto possível e vender elas quando as taxas estão mais baixo possível. Por quê? Você está comprando com um preço muito baixo, o PU muito baixo, e vai vender quando o PU estiver bem alto. Isso é só em um ano, tá? Se a gente estender mais, a gente vai conseguir ver que teve PUs muito mais altos aqui, chegando em 1.577. Então, tá com valores muito bons para comprar agora. Porém, existem duas coisas que nós precisamos levar em conta quando nós estamos falando de marcação a mercado. Primeiro de tudo, o dinheiro que você vai investir no Tesouro, buscando a marcação a mercado, tem que ser um dinheiro que você não dependa dele, que você pode deixar investido pelo tempo que for necessário. Isso porque, para fazer o ganho na marcação a mercado, você pode conseguir o seu ganho em 6 meses ou em 3 anos. Não dá para ter certeza do tempo necessário que você vai ter que esperar para as taxas de juros abaixarem e você ter o ganho que você espera. Segundo, você tem que estar ciente da regra First In, First Out, ou em português, primeiro dentro, primeiro fora. Caso você faça múltiplos aportes no Tesouro Direto, quando você for vender um título, sempre será o título mais velho que será vendido. Não é você que escolhe qual título será vendido, sempre vai ser o mais velho. É importante você saber isso, pois se você comprou um título com rentabilidade diferente de outro título, você tem que usar a rentabilidade do seu mais velho para fazer o cálculo de quanto você vai ganhar. E isso afeta diretamente a rentabilidade dos seus investimentos. Para saber qual título você vai estar vendendo
renda, quanto você tem de cada um, você consegue entrar no site do Tesouro Direto, fazer o seu login e ver todos os aportes que você fez certinho. Bom, agora vamos voltar lá para o site para eu mostrar algumas simulações com os valores de hoje para ver quais seriam as possibilidades de ganho. Aqui entrando no site do Tesouro Direto, essa é a página principal. Para você fazer essa simulação que a gente vai ver de quanto é o possível ganho de marcação ao mercado que você consegue fazer, você vai precisar entrar em duas telas. A primeira dela é preços e taxas e a segunda é na calculadora. Quando nós entramos aqui no preços e taxa, você vai ver a taxa que você vai estar comprando o título hoje, tá? Se você olhar aqui, hoje o Tesouro IPCA 2045 já está em 6,52, está um pouquinho mais baixo do que ontem, que foi o recorde, mas ainda extremamente alto, tá? Então, como a gente vai simular com o Tesouro IPCA 2045, eu pego esse valor e faço a simulação lá na calculadora. Entrou aqui na calculadora de rentabilidade, você vai colocar qual título você quer. Eu estou utilizando 2045 porque ele tem a maior possibilidade de ganho com marcação ao mercado, tá? Isso porque o seu prazo é maior e o seu PU está menor. Aqui a gente coloca 2024, data do investimento. Vamos supor que a gente está colocando hoje. Data de vencimento já é colocado automático. O valor que a gente vai estar investindo. Vamos supor que a gente está colocando aqui R$10.000 só para ficar um valor redondo, tá? Taxa de rentabilidade do investimento. Então essa é a taxa que você está contratando hoje, tá? Como a gente viu aqui, 6,52. Taxa de administração sempre vai ser zero aqui, porque se você tiver em qualquer corretora que esteja cobrando, você está na corretora errada, tá? E taxa de inflação do período, a gente provavelmente vai ter uma inflação aí esse ano entre 6% a 7%, mas para ser bem conservador nos resultados, eu vou colocar 5% de inflação, tá? Provavelmente a gente vai ter um pouquinho mais de inflação nesses próximos 2, 3 anos, que é quando a gente vai tentar fazer a marcação ao mercado. Acredito que uma média de 6 seria algo mais justo com a realidade. E aqui é onde que a gente entra, que tem que fazer a simulação avançada, tá? Como a gente vai resgatar antecipado, então antes do vencimento de 2045, você tem que colocar quando você pretende fazer o resgate. Vamos supor que a gente vai resgatar o ano que vem e que as taxas caíram em 1%, tá? Então, ó, daqui um ano e a taxa não vai ser 6,52, vai ser 5,52. 5,52. Você clica em calcular. Coloquei para fazer o resgate daqui a um ano, no dia 7/3/2024, tá? Fazendo esse resgate daqui a um ano, você teria uma rentabilidade líquida de 20,15%, tá? Isso nesse período. É uma rentabilidade extremamente alta para renda fixa, sendo que você está investindo no investimento mais seguro que a gente tem no Brasil. Isso com a diminuição de apenas 1% da taxa. Vamos supor que a gente espere 2 anos para fazer o resgate e essa taxa desça para mais ou menos 5%, que também é uma taxa completamente viável, tá? Aqui você teria um ganho total líquido após o IR por ano de 20% também. Ou seja, por ano você estaria ganhando 20% líquido. Uma taxa excelentíssima para renda fixa, sendo que você está investindo no investimento mais seguro do Brasil. Então assim, o que a gente tem que ter em mente aqui? É possível de você ter ganhos extremamente maiores? Sim, porém são improváveis. Eu poderia falar aqui para você que nós vamos ter uma queda em um ano de 6,5 para 4,5. Poderia falar isso para vocês, porém é muito improvável. Se a gente fizesse isso, nós teríamos aqui um resultado de 31,91% ao ano. É uma rentabilidade extremamente alta, mas muito improvável de acontecer. Então, quando você for fazer suas simulações, tente ser o mais realista possível. Você pode fazer um cenário positivo e um negativo, mas tente ser realista quando você for fazer as expectativas dos seus ganhos. Lembrando, essas são as máximas históricas até hoje. Nada impede que daqui para frente essas taxas subam ainda mais e você tenha outras oportunidades de investimento. Só que se isso acontecer, o que vai aparecer para você no seu extrato do banco ou da sua corretora? Que o seu tesouro direto, os seus investimentos no tesouro direto podem estar negativo. Porque lembrando, se a taxa sobe depois que você comprou, o PU vai descer, então parece que você está desvalorizando. E por isso que você não pode depender desse dinheiro, porque você vai ter que esperar até que as taxas de juros caiam de novo, para que assim você consiga vender e ter os seus ganhos. Então, apesar de agora ser um ótimo momento para investir, nada impede dessas taxas subirem ainda mais, tá? Mas é improvável levando em conta o nosso histórico. Assim como todas as outras vezes que eu também trouxe aqui o recorde, era improvável, mas pode acontecer. Resumidamente, se você tem dinheiro parado no seu caixa, é uma boa oportunidade, um momento atual para fazer investimento no Tesouro Direto e ganhar com a marcação ao mercado. Porém, você tem que ter ciência que as taxas podem subir e você tem que esperar um prazo maior para fazer o seu resgate do dinheiro. Se você ficou até aqui, eu espero ter te ajudado e eu agradeço pelo seu tempo. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.